Domingo a você, hoje é dia 26 de outubro de 2025, eu sou o Nelson Kobayashi e nós seguimos juntos nessa segunda edição do Fast News, repercutindo as principais notícias no Brasil e no mundo. E a gente já começa falando sobre o encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram na tarde de hoje, madrugada no horário de Brasília, lá na Malásia. O encontro, que durou cerca de 50 minutos, é o primeiro entre os dois desde uma rápida conversa durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro e ocorre na esteira da imposição de tarifas de 50% sobre as exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos e de sanções a autoridades brasileiras em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa, logo após a reunião, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que o presidente Trump vai instruir a equipe a começar uma negociação bilateral com o Brasil ainda hoje. O chanceler afirmou que Lula renovou o pedido de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante o período de negociação, bem como a aplicação do recurso da Lei Magnitsky. Segundo o ministro, o presidente Lula teria se disposto, durante a reunião, a ser um interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela. O objetivo seria buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. Questionado sobre a reação de Trump às falas de Lula, Vieira disse que o presidente norte-americano agradeceu e concordou. Antes do encontro, o presidente norte-americano respondeu a algumas perguntas da imprensa e disse que se sente mal pelo que Jair Bolsonaro passou, mas não respondeu se o assunto iria ser discutido com Lula. O presidente brasileiro, por sua vez, disse que tinha uma pauta extensa para discutir com Trump e declarou não haver motivos para desavença entre os dois países. Deixa eu já chamar o nosso analista dessa segunda edição do Fast News, o Diego Tavares, que vai avaliar como enxergar esse encontro positivo, negativo para o Brasil, os assuntos que foram tratados entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Diego Tavares, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nelson Kobayashi, boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Fast News, sempre uma honra estar aqui na Jovem Pan News. E Koba, esse encontro finalmente aconteceu, era muito esperado e, na minha opinião, foi muito positivo para o presidente Lula do ponto de vista político, evidentemente. Quem esperava que Trump faria aquele linchamento público que ele fez com outros chefes de Estado, acabou se decepcionando. Trump mostrou ali um certo grau de afinidade com o presidente do Brasil e ainda saíram de lá com o compromisso de avançar na discussão em relação às tarifas. Agora, do ponto de vista eleitoral, a coisa já é um pouquinho diferente, porque, como sempre, nós estamos repercutindo aqui nos programas da casa. Lula tinha encontrado nesse combate ao imperialismo norte-americano, nesse combate à pressão internacional dos norte-americanos, uma narrativa que freou a queda da sua popularidade. Agora, com um Trump amigo, um Trump que com quem não está rolando uma química, está rolando uma indústria petroquímica, como disse o próprio presidente Lula, é um pouco mais complicado do Lula sustentar essa narrativa que tem segurado, que tem feito com que ele acumulasse capital político. Então, a partir de agora, eventual crise econômica no ano que vem não é mais culpa de ninguém a não ser do próprio governo. Lula chamou para si novamente, com isso, a responsabilidade pela própria gestão econômica do governo federal, que, como nós sabemos muito bem, possivelmente até repercutiremos algo ainda hoje sobre isso, não vai nada bem, tem muitos problemas a serem enfrentados. Então, do ponto de vista político, Lula ganhou alguns pontos. Do ponto de vista eleitoral, perdeu a sua narrativa. E após o encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que a reunião foi muito positiva, teve um tom descontraído e que os Estados Unidos e o Brasil concordaram em iniciar ainda neste domingo um processo de negociação sobre o tarifaço. A gente vai acompanhar um trecho do que falou o ministro das Relações Exteriores. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil,
E o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. O ministro também destacou que o presidente Lula voltou a pedir a suspensão das tarifas enquanto durarem as negociações. A gente também vai acompanhar esse trecho. O presidente solicitou, pediu, reiterou, que já tinha sido dito no telefonema, e ele concordou que vamos fazer uma rápida negociação e durante esse período haverá suspensão. E durante o período então, vai haver suspensão? Sim, depois nós vamos negociar. Nós vamos ter negociações, conversas com vistas à suspensão das tarifas, visto que elas são aplicadas a um país que não tem um superávit com os Estados Unidos, como diz o Dr. Márcio, e sim um grande déficit e que, portanto, não é justa essa imposição dessa tarifa. Mas será uma redução imediata? Não pode haver. A China, por exemplo, está negociando e ele determinou uma redução imediata. Isso não aconteceu no nosso caso. Ainda não aconteceu porque nós acabamos de conversar agora e saímos, o presidente foi para outro compromisso, nós viemos falar com os senhores. Isso será no mais rápido tempo possível. Deixa eu chamar novamente o Diego Tavares. Há uma grande expectativa, Diego, já para que esse pedido do presidente Lula seja aceito, né? Inclusive, a gente conversou na primeira edição do Fast News de hoje com o representante da Confederação Nacional das Indústrias e eles esperam, por isso, a suspensão imediata das tarifas aplicadas ao Brasil enquanto os dois países continuarem as suas negociações, os próximos encontros, as próximas conversas. Sem dúvida, Kobayashi, é sempre bom a gente lembrar que somente durante o encontro da Cúpula das Nações Unidas foi que o próprio presidente Donald Trump provocou essa mesa de negociações, porque até então o Brasil passou meses no silêncio, discutindo só internamente com alguns movimentos que sequer fizeram sentido, como uma visita de uma comitiva de senadores dos Estados Unidos que foram até lá para falar com outros brasileiros e não com o governo norte-americano. Então, nós ficamos por um período sem negociação alguma e, enquanto isso, esses setores mais afetados pelo tarifaço ficaram aqui no país sangrando, ficaram aqui sofrendo esses efeitos. Então, o Brasil se atrasou muito nas negociações. Essa suspensão das tarifas deveria ter sido objeto já de uma conversa preliminar de Lula e Trump logo que essas tarifas foram implementadas. Mas, como eu disse aqui no meu primeiro comentário, como o presidente Lula acabou tendo um ganho de capital eleitoral com o tarifaço, acabou mantendo a situação como estava. Deixou o Brasil sangrar para que com isso pudesse aumentar a popularidade de seu nome, diminuir a rejeição que vinha se agigantando, infelizmente, em razão das condições do atual governo federal. Então, agora realmente a coisa parece ter retornado ao grau de normalidade. Os presidentes conversaram, possivelmente as tarifas devem ser suspensas enquanto as negociações ocorrem e, ao final, vamos ver qual que é a eficiência, de fato, do governo brasileiro agora sim, sentado à mesa de negociações, atuando de forma pragmática, como um governo deve atuar, deixar para lá o interesse ideológico e prestigiar aqueles que são os interesses nacionais. Daqui a pouco, mais análise